Olá, meus irmãos e irmãs. Vamos abrir nossos corações para que a luz do ressuscitado ilumine nossa caminhada hoje. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura, fazei o nosso coração arder quando nos falardes. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias." Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o Evangelho de hoje nos apresenta uma das cenas mais bonitas e humanas de toda a Bíblia: o caminho de Emaús. 2 discípulos caminham tristes, de costas para Jerusalém, sentindo que tudo havia terminado. Eles dizem uma frase que muitos de nós repetimos em momentos de crise: "Nós esperávamos." Eles esperavam um Messias político, um triunfo imediato, e receberam a cruz. Quantas vezes o nosso rosto também fica triste porque as coisas não saíram como esperávamos? Quantas vezes caminhamos, cegos, pela dor, sem perceber que o próprio Jesus está caminhando ao nosso lado? Jesus se aproxima na nossa humanidade. Ele não chega com grandes sinais, mas como um peregrino que pergunta: "O que você está conversando? O que dói no seu coração?" Ele nos deixa falar, ele acolhe a nossa frustração. Mas percebam o segredo: o coração deles só começa a arder quando Jesus explica as Escrituras. A palavra de Deus é o que dá sentido ao nosso sofrimento. Sem a palavra, a cruz é apenas tragédia. Com a palavra, a cruz é o caminho para a glória. E o ápice acontece na mesa. "Fica conosco, Senhor." Eles pedem e Jesus fica. Ao partir o pão, o gesto simples da partilha e da Eucaristia abre os olhos daqueles homens. Eles não precisam mais ver Jesus com os olhos físicos, porque agora ele vive dentro deles. A tristeza de Emaús se transforma na pressa de Jerusalém. Quem encontra o ressuscitado não consegue ficar parado, precisa voltar e anunciar: "O Senhor ressuscitou." Hoje Jesus quer caminhar com você.
Não importa o quão escuro esteja o seu caminho ou quão longe você se sinta de Jerusalém. Convide-o para entrar. Peça: fica comigo, Senhor, pois já é tarde. Deixe que ele parta o pão da sua vida e transforme o seu desânimo em um coração que arde de fé e esperança. Que o Senhor nos dê a graça de reconhecê-lo em cada irmão, em cada palavra e em cada fração do pão. Chegamos ao fim de mais uma reflexão, mas a nossa caminhada de fé continua. Se hoje o seu coração também ardeu ao ouvir a palavra, não deixe de compartilhar essa luz com alguém que precisa reencontrar a esperança no caminho. Agora este é o nosso momento de intercessão. Assim como Jesus parou para ouvir os discípulos, nós também queremos ouvir você. Deixe o seu pedido de oração nos comentários. Saiba que cada intenção será lembrada em nossas preces, pedindo que o Senhor fique com você e sua família. Se você ainda não faz parte da nossa família, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim todos os dias, teremos esse encontro marcado para reconhecer Jesus na fração do pão e na verdade das Escrituras. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo desça sobre você. Que ele fique em sua casa e guarde o seu coração. Fique na paz de Jesus e até amanhã.